Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Eu queria só perguntar, eu não sei se você está fazendo essas correlações, né? Mas eu queria perguntar uma coisinha. Com relação ao Antigo Testamento, há correlações entre esse livro de Enoque e também o Antigo Testamento? As correlações que tem é em relação à literatura apócrifa do Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, nós temos Baruque, segundo Esdras, que uns dizem que é uma literatura antes, outros dizem que é depois, uns dizem que parte de segundo Esdras foi antes, Jubileus, né, Jubileus também, tem correlação com o Testamento dos Patriarcas, tem uma sentença de 1 Enoque que é idêntica ao Testamento de Levi, idêntica. Inclusive tem sentenças interessantes do nascimento virginal também do Novo Testamento, que tem correlação com o testamento dos 12 patriarcas e, consequentemente, também no desenvolvimento do texto tem correlação com o livro de Enoque. E a única sentença que tem, semelhante, é em Daniel. Alguns trechinhos de Daniel se assemelham com 1 Enoque. Agora, em relação a outros textos, é difícil. Alguns acadêmicos veem algumas semelhanças com o livro de Zacarias, mas eu nunca me aprofundei sobre 1 Enoque e o livro de Zacarias. Né? Zacarias é altamente simbólico, muito citado no Novo Testamento também, no que diz respeito às alegorias, né? Mas, academicamente, nós sabemos, pela literatura acadêmica, que aquelas profecias ali de Zacarias, aquele contexto simbólico, se refere ao período dos Macabeus, dinastia Asmoneia, dominação Antíoco Epifânio. Então é daquele período ali, tá? Que está se referindo ali o livro de Zacarias, tem nada a ver também com um apontamento futuro, uma questão futura. E o que seria essa tradição apocalíptica? Bom, tem um livro muito bom, né, que eu me utilizo dele. Quem me deu ele a primeira vez em 2021 foi o professor Marcos Vinícius. Eu li o livro inteiro, que é A Imaginação Apocalíptica, de John J. Collins. Então ali o professor Collins, aliás, que acho que ele vai até ano que vem no canal do professor Marcos, né? O professor Marcos vai entrevistar ele lá. Se não me engano, está agendado para o ano que vem. Então o John J. Collins, ele faz todo um rastreio destas tradições, fazendo paralelos entre literaturas extrabíblicas e literaturas bíblicas. Então ele começa a demonstrar as fontes, as formas, as construções, que realmente houve vamos dizer assim, um colegiado de escritores que só se preocuparam com estas questões que dizem respeito ao término de uma era, ao fim de um ciclo, né? A um futuro eminente, de algo que vai acontecer. Então ele vai trabalhando desde Daniel, Enoque, Curã, o Novo Testamento. Então ele vai trazendo paralelos, ele fala dos jubileus, ele fala de toda essa tradição. Tem uma obra também, eu só não lembro o nome do autor,
ela é em inglês, mas em português ela é ensaios, se fosse traduzir para o português, né? Ensaios e estudos do Novo Testamento e da literatura apócrifa, aonde também esse acadêmico vai fazer essa correlação da tradição apocalíptica com a literatura do Novo Testamento. É até mesmo por isso, até em certo modo, que Bart Ehrman, em uma última análise, vai falar que Jesus era um pregador apocalíptico, porque Jesus também, na narrativa dos evangelhos, ele está sempre falando de um reino vindouro, que está em 1 Enoque também, né? De um tempo que vai vir, mas na verdade esse reino vindouro, ele tem Ezequiel também, ele tem Ezequiel, ele tem em Miqueias, em Zacarias, em Daniel, né? Então você vê que tem uma tradição redacional que vai falar dessa preocupação de um tempo que tem que vir, em que tudo vai ser resolvido, em que o mal vai acabar, em que os maus pagarão o preço pela maldade que fazem, né? Que o próprio Deus irá se manifestar e fazer justiça. Então Ezequiel, Daniel, Zacarias, né? Esses textos, né? Junto com mais os apócrifos, Jubileus, né? Alguns textos de Curã, Pergaminho da Guerra de Curã, 1 Enoque, a gente chama eles, né? Os acadêmicos que se debruçam sobre essa questão, chamam estes textos de tradição apocalíptica, né? Que é uma coisa de revelação dos fins dos tempos, fim de uma era. E o discurso de Jesus, de Mateus 24, é exatamente isso. De acordo com a narrativa, os apóstolos começam perguntando quando o templo seria destruído, porque Jesus fala que ele vai cair, vai ser destruído, e quando veria o fim da era, fim do Aeon, né? Que é uma confusão também para interpretar aquilo ali, né? Que a Aeon, uma palavra que pode significar, ela é uma palavra polissêmica, então significados diversos, fim dos tempos, fim desse século, fim dessa era, fim desse ciclo, né? Então, mas há também essa preocupação, fim, quando vai acontecer? E isso é demonstrado ali na literatura apocalíptica, desde o Antigo Testamento, os livros do período interbíblico, né, até a literatura do Novo Testamento e literatura pós-Novo Testamento também, né, que a apocalíptica não acaba com o Apocalipse. Você tem os apócrifos, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, né, você tem o Apocalipse de Moisés, você tem os Apocalipses, Apocalipse de Elias, né, fenômeno pós-Novo Testamento. Então, o fenômeno da apocalíptica judaica e apocalíptica cristã, ela não se encerra na própria literatura canônica. Ela vai além da literatura canônica. Você tem um livro que até então poderia ter sido muito bem canônico, porque está nos códices, que é Pastor de Hermas, por exemplo. Então, Pastor de Hermas também é uma literatura, em parte, apocalíptica. Então, você tem essa tradição que ela vai se transcorrendo além do fenômeno canônico.